Olá a todos, bom dia. Desculpa a minha cara lavada. E apareceu uma hora dessa por aqui. São agora 5 da manhã, 5h30, 5h28. E vamos começar o dia, né? E esse é um tempinho que eu tô tendo agora pra poder conversar um pouco com vocês. E hoje eu queria falar um pouco a respeito da questão de falta mesmo de tempo. Porque eu sei que tem muita gente que vive isso de querer pôr um projeto no papel, que tá no papel, na prática, mas não tem tempo, simplesmente não tem tempo pra isso. E só que eu estava refletindo, hoje eu falei assim, vou fazer um vídeo, hoje eu acordei às 5 e eu achava que eu não conseguiria, eu via as outras pessoas fazendo isso, acordando cedo pra fazer alguma atividade, correr, não sei o quê. Eu achava aquilo incrível, porque era uma coisa que eu achava que eu não queria conseguir fazer na vida. Era fazer uma atividade física tão cedo, ou levantar tão cedo pra resolver alguma coisa. Mas tudo é engraçado como uma chave mudou na minha cabeça e mudou tudo junto. Quando eu comecei, foi logo quando eu tava precisando, né, de ter uma renda extra, sempre quis trabalhar pra mim. E quando eu comecei a procurar alguma coisa pra eu fazer, e quando eu comecei a planejar e a pesquisar e a entrar, né, no mercado de personalizados, a Lazy, eu, junto com essa pesquisa, com esse planejamento, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E uma coisa me ajudou com a outra, porque o único horário, eu tenho 2 crianças pequenas, então o único horário que eu tinha pro treino era o horário da manhã. E graças a Deus, aqui onde eu vivo, tem uma escola, acho que é a única, que eu não vi outra, aqui por perto, ou no geral mesmo, que tem a aula tão cedo. E eu tô nessa escola de jiu-jitsu desde o início. Então, eu entrei logo após a escola ter inaugurado. E eu sempre tive muito medo da escola tirar esse horário, que é o horário de 6h15. E aí, porque é um horário que eu posso, porque eu tenho 2 crianças pequenas. Pra quem tem filho pequeno vai me entender que é muito complicado a gente fazer qualquer coisa quando a gente tem menino pequeno. Pra vocês terem uma ideia, mesmo sendo eu levantando 5 da manhã pra ir fazer o jiu-jitsu, o meu filho, de 2 aninhos, ele acorda e chora. E aí às vezes não quer que eu levante, quer que eu fique lá do lado. E mesmo levantando nesse horário da manhã ainda tem percalço, sabe? Gente, é muito difícil pra quem tem filho pequeno ter uma rotina de conseguir fazer atividade, de conseguir investir em algum projeto importante. É porque quando a gente tem filho, o nosso projeto mais importante são eles, né? Não tem nada mais importante. E conforme eles vão crescendo aos pouquinhos, vai nos dando um pouquinho mais de liberdade pra algumas coisas, mas não tem jeito. Mas eu tô falando, eu não tô aqui pra falar assim, se eu que tenho menino pequeno consigo, você também consegue. Porque eu sei que isso não é real, porque eu tenho menino pequeno e consigo por quê? Eu tenho uma base de apoio. Eu tenho o meu marido, que tá lá em casa com eles, porque se eu não tivesse o marido, quem ia ficar com eles? Era 2 crianças pequenas, não posso deixar esse em casa sozinho, não. E teria alguma atividade que eu pudesse fazer nesse horário, na parte da manhã? Se tivesse alguém pra ficar com ele, tem alguma academia, alguma escola que abra tão cedo? Eu sei que não é. Às vezes a gente fala assim, essa história de quem quer faz é uma história muito mal contada, sabe? Assim, de certa forma, porque às vezes tem muita gente que quer muito e é muito difícil. Até pode quem quer faz, pode até funcionar, mas você tem que ter, assim, às vezes um esforço até sobre-humano. E às vezes aquele esforço que você tem que ter não é viável e não é recomendável naquele momento. Por exemplo, uma mãe que acabou de ter um bebê e estava se sentindo não tá se sentindo bem com o corpo, porque teve um bebê. E aí, é hora de uma mãe que acabou de ter um bebê se preocupar com o corpo? Não é. Por que não é hora? Porque uma mãe que acabou de ter um bebê, ela não dorme, ela não se alimenta direito, eu posso nem raciocinar, gente. Eu tô falando isso por experiência própria. Uma pessoa que acabou de ter um bebê, não é o momento. Só que ela tá com os hormônios todos desregulados. E ela começa a se sentir mal porque não dorme. E aí o corpo começa a ser algo, às vezes, que começa a incomodar muito. Mas não é hora de uma mãe. Pode ser importante, mas não é hora. É um exemplo, né? Mas também a gente pode. Só que às vezes dá pra gente fazer e a gente só tá enrolando mesmo e não quer, sabe? Não quer fazer aquele esforcinho a mais, não quer abrir mão de certas coisas, sabe? Porque dá. Pra alguns dá. Não dá pra todos, mas pra alguns dá. E eu posso te dizer que pra maioria dá. Não pode, são a minoria que realmente não dá. Que eu acabei de dar um exemplo, né? Não vamos ser generalista, mas às vezes o que nos falta mesmo, talvez, pros que dão, tá? Eu não tô falando pros que não dão. Porque tem a justificativa real, e tem pessoas que realmente não tem com quem deixar os filhos, quer começar a empreender ou a procurar alguma coisa para ter uma renda extra. No momento não tem realmente condição nem tempo
não tem recurso financeiro nenhum, nem para começar, nem crédito para começar. Mas a maioria dá, a maioria tem, sim, a maioria às vezes tem um fim de semana, a maioria às vezes tem algo que ela pode abrir mão, trocar uma coisa por outra, porque a vida é feita de troca, a vida é feita de escolhas. Tem dias que nós iremos ter que escolher entre uma coisa e outra. Aliás, todos os dias, todas as horas, nós sempre temos que escolher entre uma coisa e outra, porque a vida são feitas de escolhas. E muitas das vezes, nem a maioria das vezes, nós não escolhemos, não é o que a gente quer que a gente tem que escolher. Você acha que eu acordo super feliz, eu vou levantar às 5 da manhã pra ir no jiu-jitsu. Gente, pra mim às vezes é uma tortura, dá vontade de chorar. Mas depois que eu levanto e vou, é uma maravilha. Eu falo assim, olha, ainda bem que eu levantei e vim. Ainda bem. Porque se eu não tivesse levantado e ter vindo, eu tinha me arrependido. E aí, isso, são escolhas que a gente tem que fazer. E são escolhas que, na maior parte das vezes, não são escolhas que é levezinha, não, que causa dor. Você vai doer um pouquinho. Mas, no geral, é isso. Então, eu venho de um lugar que eu sei que é difícil, que não é fácil. Não estou falando que é fácil, mas também sei que é possível. Então, se você tá dando desculpas, se você pode, mas tá dando desculpa, vamos parar com as desculpas, tá? E você que realmente não pode, não se sinta assim tão mal, não se sinta tão culpada, sabe? Às vezes, nem tudo é no tempo que a gente quer. Vê, avalia, porque realmente, uma coisa é certa. Nós sabemos o que a gente pode e o que a gente não pode. Nós sabemos quando a gente tá dando desculpa. E é isso, gente. Eu tô aqui pegando a luz do carro, porque tá de noite ainda tá escuro. Mas era só isso que eu queria dizer. Então, assim, pra você que quer começar e pode, vamos fazer isso. Não deixa pra depois, não. Você, às vezes, tá apertado aí, precisando se movimentar na sua vida, precisa de tomar alguma atitude, começar algo novo, sair desse aperto financeiro, ou começar uma atividade física nova. Pensa, se planeja. Porque quando a gente planeja, a gente deseja. E se você é o caso da pessoa que pode, porque nós internamente nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos. Às vezes nós damos desculpinhas para tentar. Então, quanto mais desculpinha você der, mais você está tentando explicar para você mesmo algo que não tem explicação ou que não tem justificativa. Fica deixando a vida passar e você olhando ela passar sem fazer nada, não. Eu sou mãe, eu sou empreendedora e tô todos os dias na luta para fazer a minha vida um pouco melhor e a da minha família. Se vocês gostam se vocês se identificarem comigo, me segue aqui, porque junto a gente pode ir crescendo. Todo dia na vida de todo mundo é um desafio. Uns menos, outros mais. Então, vamos cada um pegar a sua cruz e seguir em frente feliz e buscando melhorar a vida. Então, fiquem bem todos e pra mim, um ótimo dia, né? Porque já começou bem. Eu já consegui levantar e pra mim é atividade física. Então, espero que vocês também tenham um dia, noite, tarde, maravilhoso. Beijinho a todos, ficam bem.